Graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo na nossa 7ª videoaula aqui para o nosso canal. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Aliás, nós estamos estudando o capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, ou seja, nós já temos aí 1 hora, 60 minutos de conteúdo só sobre os primeiros 4 dias da criação, Gênesis capítulo 1. E hoje nós vamos estudar o 5º dia da criação, nós vamos falar sobre a criação dos animais. Aliás, eu tenho hoje aqui uma pergunta nesse vídeo, que a Bíblia fala sobre os dinossauros. Será que existe alguma coisa na Bíblia que menciona, que relata a existência desses grandes lagartos, desses répteis terríveis e gigantescos? Então vamos lá, capítulo 1 de Gênesis. Lembrando que nós estamos aqui numa meta para alcançar 200 inscritos aqui no canal. Quando nós chegarmos a 200 inscritos, eu vou sortear entre os inscritos do canal a Bíblia de Estudo Matthew Henry, da editora Central Gospel. Então, se você já está inscrito, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Aí vai aparecer uma segunda tela pedindo para você configurar a inscrição. Você clica lá em configurar para você receber uma mensagem do YouTube avisando toda vez que chegar um vídeo novo aqui no canal. Então, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo de número 20. Diz assim, vai aparecer aqui embaixo a legenda, hein? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Eu estou lendo a Bíblia Matthew Henry, ela é a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, ou seja, é aquela mais antiga, aquela mais rebuscada, tá? Existe uma outra versão que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Essa aqui, revista e corrigida, é a versão mais antiga. Vamos lá. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde, amanhã, o 5º dia. 5º dia da criação. Bom, é muito claro nesse dia da criação, nesse texto que nós lemos, que Deus criou muito provavelmente 4 tipos de animais, 4 espécies de animais diferentes. Deixa eu pegar aqui. Então, Deus criou, certo? Os peixes que fala, multipliquem-se nas águas, que as águas produzam grandissimamente animais conforme a sua espécie. Então, Deus criou os peixes, Deus criou os répteis. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos répteis. A palavra réptil significa rastejante, aqueles que se rastejam, rastejante. Apesar que a grande maioria dos répteis, eles têm patas, né? Tem patas e não se rastejam, não rastejam o corpo na terra. Mas a palavra réptil significa rastejante. Então a gente tem aí os crocodilos, as tartarugas, os lagartos em geral, lagartixa, enfim. Então todo réptil, as cobras, réptil, certo? Terceiro, os anfíbios, que seriam as rãs, sapos. São animais que eles vivem tanto na água quanto na terra. Então Deus criou os anfíbios e, por último, as aves. Então Deus criou no 5º dia da criação
quero que você imagine o seguinte, nós já vemos aqui outros vídeos, se você não viu, entra lá aqui no YouTube, vai aparecer aqui em cima, aqui desse lado, opa, aqui, vai aparecer alguns links, tá, dos outros vídeos que nós fizemos aqui do estudo do Gênesis 1. Nós já vimos o seguinte, que cada dia, certo? Cada dia da criação corresponde a eras, certo? Isso bate com a ciência que diz que a Terra tem milhões, aliás, bilhões de anos. Então, cada dia da criação não eram dias de 24 horas, eram eras, milhões de anos. Então, Deus, em cada dia, Deus teve aí milhões de anos para fazer novas criações. Então, no quinto dia, nesse período, Deus fez a criação dos animais. Ok? Muito claro isso aí? Peixes, répteis, anfíbios e aves. Agora, vamos lá. E os dinossauros? Bom, primeiramente vamos deixar aqui o texto bíblico e vamos aqui para os dinossauros, certo? A ciência, ela já comprovou a existência desses répteis gigantes, desses répteis terríveis. A palavra dino significa terrível, sauro significa lagarto ou réptil. Então, lagartos terríveis, répteis terríveis. Então, a ciência ela já provou a existência através do achado de fósseis. A partir do ano de 1700 para cá, houve uma grande busca, uma intensificação na busca por fósseis. Escavações aconteceram na busca por fósseis, por ossos aí petrificados ao longo dos anos. E a ciência já comprovou a existência deles, eles existiram mesmo, já habitaram na Terra. E aí é o seguinte, você vai ver agora uma sequência de fotos reais de fósseis. Aliás, de fotos de fósseis reais, achados arqueológicos desses animais aí que viveram na Terra. Todos eles vão ter o nome do dinossauro e alguns deles vai ter aí a localização onde ele foi encontrado. Dá uma olhada aí, eu já volto. Viu aí? Legal, né? Pois é, esses foram os habitantes que povoaram a Terra antes do surgimento do homem, antes do aparecimento do homem na Terra. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala alguma coisa sobre os dinossauros? É o seguinte, o texto que nós lemos, vamos lá, o texto que nós lemos de Gênesis 1, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21, que diz o seguinte: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Vamos fazer o seguinte, para a gente falar mais a fundo sobre esse assunto, sobre esse texto, eu vou convidar você para a gente ver o original hebraico que foi escrito, a gente fazer uma tradução aqui do original transliterado do hebraico. Dá uma olhada. Vamos ao texto original hebraico transliterado de Gênesis capítulo 1, versículo de número 21. Vaiverá, que significa e criou, Elohim, Deus, et os Hataninim, monstros, Hagedolim, gigantes, Kal e Nefesh, alma, Vit, toda, Hashaya, vivente, Hanomeset, que répta. A palavra répta significa rasteja. Réptil vem de rastejante. Sharetsu, águas, Asher, produziram, Hamaim, abundantemente, Leminerem, as suas espécies, Kal of Vit, ave de todas, Kanaf, asas,
Leminerro, que seria o mesmo Leminerren, espécie, só que Leminerren é no plural, Leminerro, a sua espécie, no singular. Vaiar, viu Elohim, Deus, que tov, que bom. No caso aí a gente acrescentou era, que era bom. Então traduzindo, e Deus criou os monstros gigantes, e alma toda vivente, ou toda alma vivente, que repta. Águas produziram abundantemente as suas espécies, ave de todas asas a sua espécie. Ou seja, todas as aves de asas a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então esse aí é o texto original do hebraico transliterado de Gênesis capítulo 1, versículo 21. Bom, você viu aí, né, a tradução literal de Gênesis 1, 21, certo? E criou Deus os monstros gigantes. Vai verá Elohim et Hataninim Hagedolim. Hataninim Hagedolim. Os monstros gigantes. É bem verdade que João Ferreira de Almeida, que foi quem fez a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, ele, na revista corrigida, né, que é a versão original que ele fez, a primeira, vamos dizer assim, ele colocou lá, e Deus criou as grandes baleias. As grandes baleias, né? Já na revista e atualizada, foi colocada a palavra monstros. Se você tiver uma Bíblia aí, revista e atualizada, dá uma olhada lá. Só que monstros marinhos. Está escrito lá, e Deus criou os monstros marinhos. Mas a versão, a tradução literal, no hebraico é monstros gigantes. Aí eu te faço uma pergunta, eu quero que você raciocine por si só. Se você estivesse hoje, no lugar de João Ferreira de Almeida, traduzindo a Bíblia, certo? Para o português. E você se deparasse com o texto no hebraico, monstros gigantes. Eu te pergunto, o que você escreveria no lugar de monstros gigantes? Talvez o mais sensato seria de fato escrever monstros gigantes. E criou Deus os monstros gigantes e deixar cada um para pensar o que seria, quem seriam esses monstros gigantes, certo? Mas na concepção de João Ferreira de Almeida, esses monstros gigantes corresponderiam às grandes baleias, certo? Às baleias. Mas esse é um forte indício de que Deus criou os dinossauros. De que Deus criou os dinossauros. Aí você pergunta assim, você talvez esteja se perguntando, por que João Ferreira de Almeida escreveu lá que Deus criou as grandes baleias? Se não estava escrito baleia, certo? Estava escrito monstro. Por que ele colocou lá? Veja bem, em 1645, quando foi traduzido, quando João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa, o mundo não tinha conhecimento da existência dos dinossauros. Não se sabia da existência deles. Então, muito provavelmente por isso que ele não colocou Deus criou os dinossauros, ou Deus criou os grandes monstros, e muito provavelmente por isso ele escreveu lá que Deus criou as grandes baleias. Imagina aí, eu imagino João Ferreira de Almeida pensando, né? Os grandes monstros, bom, ora raios, acho que os grandes monstros, não existe monstro maior do que as grandes baleias. E ele foi lá e colocou que Deus criou as grandes baleias, certo? O primeiro osso de dinossauro foi descoberto na Inglaterra no ano de 1675 por um paleontólogo, eu fiz uma colinha aqui, chamado William Buchan. Dá uma olhada na foto aí. Depois, em 1815, foi encontrado uma mandíbula gigante com vários dentes, e aí então começou-se a pesquisar mais a fundo sobre a existência desses animais. Então, aqui é um grande indício de que Deus criou os dinossauros. A ciência diz que os dinossauros viveram em uma era antes do homem. Encaixa muito certo com a Bíblia, porque a Bíblia diz
que os animais, esses primeiros animais, foram criados no 5º dia da criação e o homem só foi criado no 6º dia da criação. Então, quando o homem surgiu, quando Deus criou o ser humano, criou Adão, os dinossauros já não existiam mais, já não habitavam mais esse planeta. E aí surgiu a grande pergunta, né? Quando descobriram a existência desses fósseis, quando descobriram que houveram esses grandes répteis que povoaram a Terra, como que eles desapareceram? Como que eles desapareceram? E aí existem hoje cerca de 55 teorias diferentes para o desaparecimento dos dinossauros. Que os dinossauros morreram de sede, que eles morreram de fome, que acabou a vegetação da Terra, que eles se transformaram em galinhas, em aves, mas em 1981 foi descoberto uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro, uma cratera de impacto na península de Yucatán, no Golfo do México. Dá uma olhada aí na foto dessa cratera. Então, os cientistas deduziram que esse asteroide que se chocou com a Terra há cerca de 65 milhões de anos, ele devastou com os dinossauros. Apenas animais de pequeno porte sobreviveram ao impacto desse asteroide. Claro, não foi somente o impacto que causou a extinção, mas os resultados e as consequências desse asteroide que se chocou com a Terra. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links que falam sobre o desaparecimento dos dinossauros. Se você quiser, tá terminando esse vídeo, clica aqui embaixo e você vai ser levado para uma outra janela, você vai ser levado para um outro vídeo que explica aí de forma mais detalhada, mais científica e de forma mais rica em detalhes sobre o que causou o desaparecimento dos dinossauros. Grandes monstros gigantes, dinossauros, grande indício de que Deus criou esses grandes répteis e eles desapareceram depois. Para quê? Para a chegada do ser humano na Terra. Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não vai embora sem deixar um gostei aqui embaixo, um joinha, tá? Comenta aí nos comentários se você tiver alguma coisa para comentar do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você tem uma crítica, se você tem uma sugestão. Eu te espero aqui no próximo vídeo, na próxima videoaula. Aliás, videoaula de domingo que vem, nós vamos falar sobre Charles Darwin e a teoria da evolução. Não perca, hein? Fica na paz, um abraço, tchau, tchau. Criou esses grandes répteis e eles desapareceram depois. Para quê? Para a chegada do ser humano na Terra. Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não vai embora sem deixar um gostei aqui embaixo, um joinha, tá? Comenta aí nos comentários se você tiver alguma coisa para comentar no vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você tem uma crítica, se você tem uma sugestão. Eu te espero aqui no próximo vídeo, na próxima videoaula. Aliás, videoaula de domingo que vem, nós vamos falar sobre Charles Darwin e a teoria da evolução. Não perca, hein? Fica na paz, um abraço, tchau, tchau. Vai verá Elohim et Hatanihim Hagedolim. Capítulo 1 de Gênesis. Lembrando que nós estamos numa meta de 300. Nós estamos numa meta 300. Mas em 1981, há 35 anos atrás, isso, em 1981, foi descoberto uma cratera na península de Yucatán, no Golfo do México, de 300 quilômetros de diâmetro. 300 quilômetros é muito grande. E aí houve então a grande pergunta, né? Depois que descobriram, Deus criou as grandes baleias. Na versão revista,
e atualizada, está escrito monstros, foi corrigido, né? Foi atualizado e realmente está escrito monstros. Só que monstros marinhos. E Deus criou os monstros marinhos na revista atualizada e revisada.